outro suplemento que é muito... Deixa eu olhar, controlar meu horário, que eu me empolgo, falo demais. E aí, ó, um outro suplemento que é muito importante é o Restitucal. O Restitucal, gente, a gente quando se fala em osteoporose, em osteopenia, que é perda de massa óssea, é muito importante a gente falar aqui. O Restitucal, ele restitui cálcio no nosso corpo. O cálcio é um cara que ele é muito interessante você entender para você poder explicar isso para as pessoas. O cálcio, ele é muito importante para o nosso corpo para várias funções. Por exemplo, o cálcio ele ajuda a purificar o sangue do nosso corpo, ele ajuda a equilibrar o pH, e a gente sabe da importância de ter um pH equilibrado no nosso corpo para que as células se preservem, e quem ajuda isso é o cálcio. Ele ajuda a eliminar o ácido que se acumula nos rins em algumas reações químicas, ele previne lesões musculares como câimbras, como fadiga. Quem tem pouco cálcio tem mais tendência, assim como o potássio, mais câimbra, mais fadiga muscular. Ele estimula o bom funcionamento cardiovascular, prevenindo doenças do coração, e ele diminui principalmente sintomas de TPM, porque ele ajuda a estimular a regulação hormonal. Olha que interessante, às vezes a pessoa tem tanta TPM e não sabe a causa. Às vezes, o que é? Exatamente por deficiência de cálcio no organismo. Então, o cálcio, ele tem essa... Olha quanta coisa que ele é importante. E, Ana, quais são as maiores fontes de alimentos de cálcio? A gente sabe que é o leite, os derivados de leite. Só que o que acontece? Isso é participação do Napoleão. Quem já me conhece sabe que o Napoleão ele gosta de participar das minhas lives. E aí, o que acontece? Automaticamente, quer ver? Eu vou jogar. O nosso suplemento também serve para assustar cachorro, viu? Então, o que acontece? O cálcio ele serve exatamente para quê? Para todos esses benefícios que eu acabei de falar. E daí, Ana? Tudo bem, você falou que no leite tem, nos derivados do leite tem. Eu tomo bastante leite. Mas por que uma determinada pessoa, que quando chegou lá com seus 50 anos, teve osteoporose, se ela a vida inteira tomou cálcio? Sabe o que acontece muitas vezes? Você toma o cálcio, só que esse cálcio, esse mineral não consegue ser absorvido. E automaticamente, o que acontece? O seu corpo não absorve o cálcio da alimentação. E daí o que acontece? Você fica doente. E por que ele não absorve? Porque você precisa de uma vitamina para absorver o cálcio no seu corpo. E essa vitamina chama-se vitamina D3. O que a vitamina D3 faz? Ela absorve o cálcio do seu corpo. Ana, e onde eu consigo essa bendita vitamina D3? Em qual alimento? Não é em nenhum alimento. Você consegue essa vitamina, sabe como? Usando, sabe o quê? Que você consegue? Eu vou fazer o Napoleão parar de latir. Estou tocando todos os meus suplementos lá. Aí, o que acontece? A vitamina D3 você consegue só em contato com o sol. É no sol que o teu corpo sintetiza e fabrica essa vitamina D3 que vai absorver o cálcio do seu corpo. Então, se você toma leite e não tem vitamina D3, o seu cálcio não fica no seu corpo. Ele não vai ser retido no seu corpo. Daí, o que você precisa? Tomar sol. Tomar sol de quanto? 70% do seu corpo precisa ficar no sol para que ele tenha o benefício de fabricar, de sintetizar a vitamina D3, 15 minutos por dia, e você muitas vezes não faz isso, e daí que você não tem vitamina D3. Então, é muito importante esse cuidado, e mesmo que você tome a vitamina, que você tenha a vitamina D3 e você tenha cálcio, se você não tiver no seu corpo, se você não faz uma alimentação com alguns alimentos que tem a vitamina K2, a vitamina K, que é muito importante, o que acontece? O cálcio, ele tende a ir para o tecido mole, e não para o tecido duro. E tecido mole é veia. Então, o cálcio ele tende a ir para as veias, dando uma doença chamada arteriosclerose, que é o endurecimento das veias, que muitas vezes você pode ter um problema cardíaco, um AVC, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Por conta dessa arteriosclerose. As veias endurecem e automaticamente elas não conseguem fazer o movimento que é o movimento peristáltico, um movimento que é muito importante para elas. Então, não basta só tomar o cálcio, ali se alimentar com cálcio,
ter a vitamina D3, você precisa da vitamina K2. O que a Profit desenvolveu? Ela desenvolveu a mistura do quarteto, que é muito importante quando se fala em osteoporose e prevenção em osteopenia, que é o quê? Associar o cálcio ao magnésio, que são os minerais muito importante, porque o magnésio melhora a performance do cálcio. A gente acrescenta a vitamina D3 para absorver e a K2. A K2 funciona como se fosse um GPS. Ela leva o cálcio para o lugar certo. Que lugar é esse? Onde dá osteoporose e osteopenia? Nos ossos. Então, ela leva o cálcio para o lugar certo, para os ossos e para os dentes, que são as nossas maiores reservas de cálcio. E quando você não tem cálcio, é de lá que o seu organismo tira. O que é osteoporose? Quando eu não me alimento de cálcio, o meu corpo começa a tirar cálcio de dentro dos meus ossos. Os meus ossos vão osteoporose, vão ficando porosos, vão ficando sensíveis. Qualquer atividade, às vezes uma queda simples acaba fraturando o osso. Às vezes você vai comer uma feijoada, um amendoim, quebra o dente. Por quê? Porque o cálcio está poroso, o dente não está com aquela massa concentrada de cálcio e o resultado, o que é? Os dentes ficam mais sensíveis. É isso que acontece. Ana, quantos que eu tomo por dia? Você vai tomar 3. Deixa eu ver aqui como que estão as dúvidas. Você vai tomar 3 ao longo do dia, café, almoço e jantar, sempre com o alimento. Gente, toda vez que se fala em suplementação, com exceção do colágeno, você dê prioridade a tomar sempre na alimentação para uma melhor absorção por parte do seu organismo. Então, o Restitucal, ele é muito importante nesse sentido. Então, você precisa muito desses 4, desse quarteto que faz toda a diferença. E aí eu trouxe até aqui algumas curiosidades. Olha só, o cálcio, ele previne problemas como hemorroidas, melhora a saúde intestinal. Por quê? Porque ele ajuda em casos como colite, prisão de ventre, previne problemas da próstata. E várias pesquisas, eles alertam que ajuda a combater tumores cancerígenos. É um elemento chave na prevenção da osteoporose, como a gente falou, como um fixador de cálcio nos ossos e também nos dentes. E o cloreto de magnésio, que é o que a gente coloca ali de muito também, junto com o cálcio e o magnésio, a gente previne a formação de cálculos renais, impedindo que o oxalato de cálcio se acumule neles. Isso também é uma outra coisa que a gente faz questão de colocar, porque só o cálcio, o oxalato de cálcio principalmente, ele dá muito cálculo renal. Então, a gente associa com cloreto de magnésio para prevenir os cálculos renais. Então, olha como é importante o uso correto. A gente tem mais um tempinho aqui, eu vou falar